chega de Satanás aqui. Se ele quiser, ele tem que vir arrombando a Ele porta. vai vir, como a Bíblia diz que vem, mas não com a nossa mão. Mas ele tem que vir como um ladrão mesmo, vão arrombando a porta, porque a chave não vamos entregar para ele coisa nenhuma, não. Entregar a chave. Ele que vai lá e faça do jeito dele. Fraudando as eleições, não é isso que quer fazer? Fraudar as eleições, ludibriar todo mundo, liberar o ladrão da cadeia, aparelhar o Estado. Ele vai fazer do jeito dele, trapaceando como sempre, mas dando a chave do voto, não. Dando legitimidade no sentido de que pode vir, que a gente seja bem-vindo, coisa nenhuma. Não, nós como cidadão da terra, enquanto estivermos aqui, a gente vai ser sal da terra e luz do mundo. Ideologia de gênero e tantas coisas mais. E por aí vai. Toda essa pauta aí está aí, e é o seguinte, ele não está falando isso aí para os parceiros dele lá embaixo, não. Ele está falando isso aí escancarado na mídia. Se eu vier, se eu voltar, quando eu voltar. Ele fala, quando eu voltar, eu vou fazer isso, aquilo outro. Pastor, não sei se você viu essa semana que aprovaram uma lei da Índia, na China, que para você mandar um versículo para o WhatsApp, para um irmão da igreja tem que ir lá no Estado pedir autorização para ele ver se aquele versículo pode ser enviado. Se do contrário, não pode, se enviar é preso. E a gente sabe que ele quer fazer isso, o controle de tudo, né? E vai acontecer sim no governo do anticristo. E o governo do anticristo vem porque o Satanás está sendo eficaz. Pastor, Sim, senhor. hoje, a dificuldade para muita gente não entendeu nem para que serve o batismo do Espírito Santo até hoje. Não entendi. Muitas pessoas não sabem nem para que serve o batismo do Espírito Santo. Bom, então vamos retomar aqui. Vamos retomar, a gente já dá uma avançada aqui, ó. Encorajamento, Partido. entendeu? Revestimento. Muita gente não sabe ainda. E a gente tem que retomar. Problemas formados que não entendeu. Verdade. Para que serve? Se a pessoa não tiver revestido do batismo do Espírito Santo, ele não vai lá, não vai ter coragem de ir lá num lugar perigoso, ele não vai. Isso. Tem que estar batizado com o Espírito Santo. E aqui no caso, vocês viram que a gente viu aqui no livro de Lucas. Cheio. Quem estava cheio? Jesus. Por quê? Porque ele vai enfrentar o diabo. Aonde? Na casa dele. Qual que é a casa dele? O deserto. Então nós, que temos aí a plaquinha de igreja pentecostal, que temos aí a nossa carteirinha de membro de uma igreja pentecostal, que somos pastores convencionados de uma convenção pentecostal, temos que entender isso aqui. Se até o Senhor Jesus, para enfrentar o diabo no deserto, tinha que estar cheio do Espírito Santo, como que eu vou andar na reserva? Como que eu vou andar capengando? Como que eu vou andar ali no limite? Para enfrentar o diabo e vencê-lo, cheio do Espírito Santo, senhores. Cheio. Paulo disse o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. E foram todos cheios do Espírito Santo. Mas vamos convir, meus irmãos. Está sendo muito mais doutrina e muito mais retórica do que prática e verdade. Não é verdade? Está sendo muito mais para poder encher o nosso ego, dizer que a gente é pentecostal, que crê, que não sei o que, do que é a verdade. Não se vê. Os senhores percebem? Nós tivemos um culto pleno ontem, não foi? Culto pleno, das 6 da tarde até as 9 e pouquinho, não foi? Hoje é domingo. Hoje não é dia das crianças. Hoje não é dia dos pais. Hoje não é dia das mães. Não é feriado de carnaval. Não é Páscoa, mas comparado hoje com a semana passada, o que nós temos? Que cada um tem outras coisas para fazer. Por quê? Porque ontem foi Santa Ceia, e ontem eu já gastei toda a cota que eu tinha que gastar em horas para Jesus. Está vendo como estou sendo crítico? E não é velado não, porque o senhor sabe que eu gravo todas as aulas e depois coloco lá na internet. Era para estar aqui hoje, meus irmãos, como? Pleno do Espírito Santo, porque ontem eu passei 3 horas buscando o Espírito Santo na ceia, e deveria dizer o seguinte: volto lá. Por que não estamos aqui como estávamos antes, semana passada? Porque a gente está fazendo a tabelinha de 15 em 15, igual as mulheres fazem para não engravidar, né? Fazer a tabelinha aqui, que nesse período aqui eu tenho que ficar tomando cuidado, senão eu engravido de novo. Essa aqui é a realidade de que nós não estamos preparados para um confronto com o diabo. E não é porque aqui a gente vai se encher do Espírito Santo, mas aqui a gente tem o balizamento, a baliza. Faz a baliza. Agora esperamos que
a tabelinha funcione, na próxima semana a gente esteja aqui plenos. Tem mais o que fazer. Nosso irmão já pegou a caderneta. O senhor quer falar alguma coisa, meu irmão? Não, é só, só lembrando, irmão, essa lista aqui é a revista agora do próximo trimestre, tá? Quem não marcou ainda, por favor, marca. Tá bom? Porque senão, quarta-feira eu vou trazer a CPAD, se não estiver na lista, aí vai ter que esperar a segunda etapa, pode ser que demore. E teve um reajuste, tá? Agora de mestre é 11,55 e a de aluno é 7,70, tá bom? Obrigado. Então vamos lá, a gente tem que se encher do Espírito Santo. Se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, por quê? Porque está escrito assim, ó, primeira carta de João: ouvistes que vem o anticristo, não ouviram? Já está entre vós. Meu. Vocês estão tendo discernimento de Espírito, que ele está entre vós? Que nós estamos aqui, ó, nas portas da grande tribulação. Estamos nas portas, que tudo está aqui batendo, dizendo, ó, cheguei. Aquilo que foi profetizado lá 2.500 anos atrás, ó, está se cumprindo diante dos vossos olhos. Aquele lá que está sendo preparado 2.500 anos para chegar ao mundo, chamado o anticristo, está chegando. E aí Jesus fala, e virá como um laço sobre todos os moradores da terra. É laço como? Debaixo dos pés. Por isso precisamos sim da plenitude do Espírito Santo. Pentecostalismo tem que ser mais do que uma doutrina. Pentecostalismo tem que ser mais do que uma tradição religiosa, tem que ser mais do que tema de escola, de revista dominical. Pentecostalismo tem que ser uma realidade urgente para cada um de nós, porque quando ele vier, ele vem com essa fúria aqui que ele vem no deserto. Pastor Rogério, professor, o anticristo, ele só vai reinar na terra depois que a igreja for arrebatada, é isso? Se é isso, se ele vai reinar, O anticristo ele só vai mostrar o seu poder na terra depois que a igreja for arrebatada para o céu, é isso? é o que dizem os nossos teólogos. Que Apocalipse 4, Apocalipse 6 fala de 4 cavalos. E aquele que está montado de Satanás, e ele vai trazer a paz, outro vai trazer guerra. É o que dizem os nossos teólogos, meu irmão. Os nossos teólogos dizem isso. Mas existe um período chamado princípio de dores. E no princípio de dores, o Senhor Jesus falou, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem vê entenda. Ele falou para quem? Falou para os discípulos dele. Os discípulos fazem parte da igreja? Fazem parte da igreja. Então ele falou para quem? Para a igreja. Ele falou, mas é só o princípio de dores. O que é o princípio de dores? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E muitos dirão, o Cristo está aqui e acolá. Não vades após eles. Por quê? Porque haverá fome, terremotos e pestilências em vários lugares. Aí Jesus fala, mas esses são um princípio de dores. E quando virdes a abominação, quer dizer, tem que ver. Então a gente tem certeza pelas escrituras, não pelos teólogos. Porque teólogo é uma salada de fruta. Cada um quer um nome na constelação da teologia. Mas aí eu deixo os teólogos e vou ali para o teólogo, o Cristo. Aí ele fala, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quer dizer que vamos ver. Agora, a partir daí, o próximo ponto, que é a chamada a grande tribulação, o governo do anticristo no mundo, vai ter gente para ser perseguida no mundo. E quem vai ser essa gente que vai ser perseguida no mundo? Aqueles que servem o Senhor Jesus. Então quem serve o Senhor Jesus faz parte da igreja. Então vou dizer para os senhores aqui, tem uma igreja que vai passar pela grande tribulação. Tem uma igreja que vai passar pela grande tribulação, que é a igreja dos mártires. A igreja dos mártires, como está escrito no livro do Apocalipse. Quem são esses e de onde vieram? Senhor, eu não sei, tu sabes. Esses são os que vieram de grande tribulação, os quais lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e com ele andarão vestidos de branco, porquanto são dignos disso. Portanto, tem uma igreja que vai passar pela grande tribulação. Se é o Senhor, se sou eu, Jesus é quem sabe. Jesus sabe, mas que vai passar, vai. Qual é a igreja que vai ser arrebatada? Jesus é que sabe. Quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Jesus é que sabe. Aliás, o Pai sabe. O Pai sabe. É destinado a quem? A gente não sabe as coisas mais simples, senhores. Não sabemos. Por quê? Porque a mãe de João e Tiago chegaram para Jesus e disseram assim,
Senhor, quando vieres no teu reino, deixa meu filho sentar na direita e o outro na esquerda. E o Cristo falou, isso não compete a mim, isso pertence ao Pai. Isso eu não posso adiantar para vocês. Mas Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Os discípulos perguntaram. Isso eu não posso adiantar para vocês, porque pertence ao Pai. Ao Pai, Pai que estabeleceu os tempos e as estações. E a nossa parte, Senhor? Vão para todo mundo pregando o Evangelho para toda criatura. Vão sendo as minhas testemunhas até os confins da terra. Essa é a parte que nos compete. Então, quem vai para a grande tribulação? Eu não sei. Quem vai para o arrebatamento da igreja? Eu não sei. Quando vai acontecer? Eu não sei. O que a gente pode dizer pelas Escrituras é que tem um período chamado grande tribulação, que tem um povo que vai ser perseguido na grande tribulação, que é o povo de Jesus, e que nós vamos ver a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Os senhores entenderam? É só até aqui que a gente pode ir. Agora, os teólogos são mais espertos. Os teólogos, eles montam um mapa, entendeu? Faz palestra, vende livro e erra. Erra bastante. Então, No meu prudência, né? Pastor, no meu pensamento, essa pessoa que vai ficar na grande tribulação vai ser as pessoas que estão vacilando dentro da igreja. Na hora que vir, vai ter um choque e aí daí para frente vão lutar tudo para subir. Então automaticamente vai ficar uma boa parte da igreja, são as pessoas que estão na igreja, mas realmente não está com o nome inscrito no livro da vida. Está lá, mas na hora que ela vê tudo esse acontecimento, ela fala, meu Jesus, o que eu fiz? E aí vai ter aquela... Mas como saber? Mas Qual a diferença do joio e do trigo? Vamos saber. Não, Mas o pastor está lá falando. na subida para a igreja, o joio Não, vai ficar aqui. Mas como saber hoje? Qual dos senhores aqui hoje Não dá pra é saber, joio? não dá pra saber. Qual dos senhores aqui é joio ou trigo? Qual dos seus irmãos aqui do setor de Suzano, com milhares e milhares de irmãos, é joio e trigo? Quantos nessa pandemia aqui foi para o céu de verdade ou desceu para o inferno? Quantos? Não tem como saber. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, porque aí naquele dia, aí o Senhor Jesus vai arrebatar. Então, como a gente não sabe o dia e a hora, o que disse o Senhor Jesus? Vigia para que os vossos corações não se sobrecarreguem de glutonarias e vocês sejam pegos junto com os ímpios lá no sambão, no pagodão, né? No feirão. As 10 virgens, É o que nos cabe. as 10 virgens podem trazer um exemplo assim, Você fala que não foi, você está no caminho. as 10 virgens. Sim, mas era tudo virgem, né? Nenhuma delas tinha se perdido. Só que 5 tinha azeite, 5 não. Qual que tem azeite e qual que não tem? Tem que estar cheio, não pode estar pela metade. Por quê? Pela metade não dá tempo, meus irmãos. A Bíblia diz que é um laço. E a gente está aqui trazendo para um outro fórum, né? Que faz parte também da teologia. Importante, a gente não sabe de amanhã, né? Obrigado pela pergunta e participação dos senhores. Isso aqui é a escola dominical. É assim mesmo. Quando João viu aquelas almas que estava clamando debaixo do altar, ela estava brincando, pedindo vingança. E Jesus falou, olha, tem mais um pouquinho de paciência. Eu, no meu entender, essas almas que estavam, são os crentes que vacilaram. A igreja está lá e eles vão ser salvos pelo testemunho. Isso é um entendimento meu. Vamos guardar, tá bem? Nosso irmão está tirando oferta, tá bem? Eu me desacostumei a trazer dinheiro, então estou trazendo só Pix. Vou deixar aqui a lista, quem quiser. O senhor tem que começar a trazer o QR Code, tá bem, meu irmão? Imprime um QR Code e traz que a gente já faz a oferta na hora. Cria um QR Code para a escola dominical, conversa lá se pode. Pastor, Vê lá. passa na tela lá, né, moço? Passa essa televisão tá toda agora, né? Isso, mas aí seria para a escola dominical. Vamos ver, tá bom? Conversa lá. Bom, agora que a gente já sabe que tem que estar cheio do Espírito Santo, senão não vai aguentar a bronca, não vai mesmo? Porque até Jesus tem que estar cheio do Espírito Santo. Agora chega aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Porque durante todo o ministério de Jesus, todo o ministério, o Espírito Santo esteve ali presente com ele. Todo o ministério. Não teve um momento que o Espírito Santo se apartou do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro fala que na ocasião da morte de Jesus, no Espírito, ele foi até o mundo dos mortos. No Espírito. Estava lá. No Espírito. A primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o capítulo 4. No Espírito ele foi para pregar aos espíritos em prisão. Quer dizer, o Espírito Santo nunca se apartou do Senhor Jesus. Nunca. Sempre esteve com ele. Aí chegou a hora da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Chegou a hora da igreja. Aí vem a pergunta do nosso irmão. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Começou o Senhor Jesus
a dizer que eles não deveriam se afastar de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. O que é batismo com o Espírito Santo, em primeiro plano, é um revestimento. Revestimento. E por que revestimento? Porque nós já estamos vestidos. Nós já temos uma vestimenta. Qual que é a nossa vestimenta? Vestes brancas, linho fino, puro e resplandecente. Já estamos justificados, santificados, perdoados por Deus. Já estamos prontos para ir para o céu. Mas tem serviço para você, ó. Tem serviço pronto para ti, irmão, certo? Tem muita coisa para fazer. Jesus não voltou ainda. Tem que fazer o serviço. Eu vou fazer o serviço pela minha própria sabedoria e entendimento. Vamos lá. Judas morreu. Judas Iscariotes morreu, certo? Estamos 11 aí. Estamos 11. Aí Pedro, que ainda não tinha recebido o revestimento de poder, junto com o colégio apostólico, pega e fala o seguinte: irmãos, convém que a gente escolha um entre nós aqui que ocupe a cadeira de Judas. Por quê? Porque ele foi para o seu próprio destino. Como que a gente faz? Como que a gente faz? O Espírito Santo não desceu ainda. Não teve mandamento de Deus. Jesus não mandou substituir Judas. Não mandou. Cadeira vai ficar vazia. Não mandou. Não recebeu o Espírito Santo ainda. Mas aí o Pedro, que é esse líder afoito, fala: convém que a gente escolha entre nós aqui um que desde o começo tem estado conosco aqui, que tem uma boa reputação entre os irmãos. Aí ficou aquela celeuma: quem ocupa a cadeira de Judas, quem que vai ser o 12º apóstolo, quem que é o 12º. Apareceram 2 irmãos. Aí que apareceram aqueles 2 irmãos, me parece reunião de ministério. Você já participou de reunião de ministério? Você já participou de convenção de ministério? É o dia que você sai desconvertido. Você não acredita que pastores falem aquilo que eles falam numa reunião pública de ministério. Isso é porque a gente não participa da mesa, aonde os ímpios se assentam também. O negócio ali é esquisito, não parece igreja. O que parece aquilo ali? Parece a feira das vaidades. É disputa por campo, por campo, disputando mesmo, feio. É briga por campo, pela minha família, pelo meu filho, pelo meu setor. A gente, aqui está o setor de Suzano, colado com o setor de Mogi, colado com o setor de Itaquá, que tem igreja de Suzano que está em Itaquá, tem igreja de Itaquá que está em Suzano. Como que a gente faz para cortar no meio esses irmãos? Faz igual Salomão, corta no meio esses irmãos aí, corta no meio. Quem fala mãe. Vamos fazer o quê? Vamos entrar numa disputa jurídica de qual setor é qual setor, qual igreja? Acontece que tem igrejas que foram levantadas por irmãos de Suzano em Itaquá, não é? E vice-versa. Teve um irmão nosso aqui, do nosso ministério, ele morava em Itaquá, ele fez um ponto de pregação lá em Itaquá. Isso, o negócio ficou doido. Aí pronto. Então começou aquela reunião, aquela celeuma, né? Por quê? Porque não tem o revestimento do Espírito Santo. Já dou a palavra para o senhor. Não é angariar, mas é angariar campo. Aí apareceu 2 irmãos lá. Eu vou ser o novo apóstolo Judas. Eu agora tenho a capacidade de ser o apóstolo Judas. Eles perguntaram ao Espírito Santo qual dos 2, porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando o Espírito Santo já tinha descido, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Não é? Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava sobre Pedro na casa de Cornélio? Não desceu? Desceu. Por quê? Já está para frente do capítulo 2. Mas aqui não. Aí o que fazem eles? Disputa para ver quem é que vai ocupar a cadeira do Judas Iscariote. Tanta cadeira para ocupar que é a do Judas Iscariote. Quer ser o que na vida? Mas foi uma dúvida que eu tenho. Alguém ia fazer, Judas foi, assim, cara sobre Judas fazer. Mas se Judas não fizesse, talvez o outro faria? Não, é só o Judas mesmo. Era? Ele é o filho da perdição, é o que a Bíblia diz. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Só ele. Ele ia fazer. Ele ia fazer. Está escrito. Está escrito lá no livro dos Salmos: aquele que come comigo a mão no mesmo prato levanta contra mim o seu calcanhar. Meu amigo íntimo. E quando ele chega, Jesus fala: amigo, a que viestes? Então é ele, não tinha outro. Não tinha para Pedro, não tinha para João, não tinha para Bartolomeu. Era ele. Ele é o filho da perdição. Ponto. E a cadeira dele fica vazia.
Aí Pedro cita um texto e fala: e outro ocupe o seu episcopado. Ou pegou a Bíblia. Mas cadê o Espírito Santo mandando? Era a hora? Era o momento? Sabe o que eles tiveram que fazer? Fazer a loteria, meu irmão, de cargo eclesiástico. Loteria de cargo eclesiástico. Para saber, na sorte, qual dos dois tem escolhido. Aí fez até a cena, né? Senhor, mostra-nos quem o Senhor tem escolhido. Olha só, você tem que ter discernimento e ousadia para você fazer essa leitura do texto. Pega lá o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Mostra, Senhor, qual dos dois tem escolhido. E lançando sortes, caiu sobre o Matias. Quer dizer, eu vim para aqui na escola bíblica dominical por pura sorte, meu irmão. Pura sorte. O jogo entre eu e o outro caiu para mim. Então a sorte determina que eu vou ser o professor da escola bíblica dominical. Não. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo de número 4, ele diz: ele deu uns para evangelistas, pastores e doutores. Ele deu. E diz: cada um de vós é chamado segundo uma vocação. Então não tem negócio de sorte aqui. O que estou argumentando com os senhores aqui? De que quando você não tem a direção do Espírito Santo, vai na sorte. Não tem revelação do Espírito Santo, vai na sorte. Não tem sabedoria do Espírito Santo, vai na sorte. E aí a sorte, na mitologia grega, por isso que eu gosto de estudar o mito dos gregos, a sorte, quem toma conta da sorte são uns demônios chamados parcas ou moiras. Elas têm uma roda chamada roda da fortuna, roda da fortuna. Então eles pegam aquela roda e giram, igual uma roleta russa. Aonde a bolinha cair, beleza, elas giram aquela roda. Aí elas decidem, porque pega lá o nome do Matias, e qual que é o nome do outro? Indicador? Gira, é jogo do Silvio Santos, é assim que a igreja decide o destino? É assim que o ministério decide o destino de um campo, de um setor, de uma congregação? É assim? Na roda da fortuna? Deixa para as parcas tomarem conta do negócio? Deixa para as moiras? Essas três aqui, na mitologia grega, elas são cegas, tá? Elas são cegas, as três. Elas são cegas, elas têm um olho só. Aí, para uma enxergar, as outras duas têm que ficar cegas. Então elas ficam lá disputando quem é que vai ficar com o olho para dar uma olhada aonde caiu. É assim que a igreja decide. São 11 apóstolos, meu irmão, apóstolos, ministros, homens crescidos, gente que vai tomar conta da igreja, decide o futuro da igreja na sorte. Está errado. Por que está errado? Porque Jesus não mandou fazer aquela escolha. O que foi escolhido foi pela sorte, só para ocupar a cadeira e pronto. Quantas pessoas não ocupam a cadeira de mera paisagem? Só por paisagem. Por quê? Porque você pega o Barnabé estava lá desde o princípio, não estava desde o princípio? Vamos ver aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Atos dos Apóstolos. Falou que o nome é Nicanor, né? Atos, capítulo 1. Discípulos em Jerusalém. E aqui, apresentaram José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então esse José, chamado Barsabás aqui, é filho de Sabá, né? Barsabás, por sobrenome o Justo, perdeu para o Matias. Quem é o Matias? Não sei. Você ouviu? Tem algum livro de Matias? Tem algum testemunho de Matias? Ele aparece em algum momento, mas ele era uma testemunha, ele era um discípulo. Eu quero saber, os senhores querem ocupar uma cadeira só para poder fazer de conta que está lá? Só para a cadeira não ficar vazia? É isso? É só para dizer que é o dirigente da igreja, ou que é o líder do círculo de oração, ou que é o líder da mocidade? É só para isso? Não, eu acredito que não. É para poder fazer o serviço. Por isso, nós julgamos aqui pelo livro de Atos dos Apóstolos que aquele evento ali foi pré-Pentecostes, e se não tem o Espírito Santo, vai na sorte mesmo. Não é o nosso caso.
Não podemos ser pela sorte. Tem que buscar o revestimento, aí sim. Revestimento, porque já somos vestidos e agora tem que ser revestido. De quê? De poder. Para quê? Para ser testemunha. Onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e aqui nesse Brasil, onde os vermelhos querem tomar conta. Né? O senhor queria falar? Sim, irmão, a gente sabemos quando o ímpio ele morre sem Jesus, ele vai ser ressuscitado para a condenação eterna. O crente, quando ele morre com Jesus, ele vai ser ressuscitado para a vida eterna. Jesus, quando ele desceu ali, como você falou, ele foi pregar para quem? Porque quem já morreu com Jesus não precisa mais ser pregado. O apóstolo Pedro fala que é os espíritos em prisão, aquele pessoal que morreu no dilúvio. É só para quem morreu no dilúvio. Tá? O apóstolo Pedro deixa claro, né? Pai do Senhor, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, enquanto a longanimidade de Deus aguardava a construção da arca, foram desobedientes. Pedro fala. Está preso por quê? Está preso porque é bandido. Está preso por quê? Porque não obedeceu o evangelho. Se tivesse crido, tinha entrado na arca de Noé. Não entrou, morreu no dilúvio. Aí diz que Jesus foi lá em espírito e pregou para eles. Agora esclareceu a minha mente, porque eu falei isso para o irmão, que se ele falou, irmão, não é o povo, não, é aquele povo que morreu lá em Atos, em Hebreus, aquele povo que morreu lá, que foram mortos, Jesus foi lá e pregou para ele. Não, tem que abrir a Bíblia para ele, tem que falar, não, vem aqui, irmão, está escrito aqui, ó, está escrito aqui. Exatamente. Tem que abrir a Bíblia para ele, principalmente a gente que é obreiro, tem que abrir a Bíblia e falar, a sua Bíblia está diferente da minha, não está dizendo isso, está dizendo que foi aquele povo. Exatamente. Pode ler, sem medo de errar. Desce o Espírito Santo, meu irmão, quero que é, por favor.